Hoje é o dia do raio-x das seleções e chegou a tão querida Espanha. Hoje vamos falar de Espanha, também conhecida como Fúria ou La Roja. Eu sou Sabrina Araújo e hoje vamos analisar como foram as participações dos espanhóis em Copas do Mundo. A seleção espanhola teve um total de 15 Copas disputadas e eles estão indo para a sua 16ª participação lá na Copa do Mundo no Catar. A primeira vez da Espanha em Copas do Mundo foi em 1934 na Itália, quando eles chegaram até as quartas de final. Depois, os espanhóis só voltaram ao Mundial em 1950 no Brasil, quando eles conseguiram um 4º lugar. Inclusive, eles tomaram um sonoro 6-1 do Brasa na fase final do torneio. Tá bom pra ti? Depois dessa porrada que a Espanha tomou do Brasil, a seleção passou por uma sequência dolorosa de eliminações precoces e ausências até a Copa de 82, onde foi o país 7. Por estar em casa, os espanhóis chegaram com muita confiança, né? Nariz empinado, pô, tô em casa, vou ganhar isso aí. Só que aí, porém, contudo, entretanto, apesar deles avançarem para a segunda fase depois de muito tempo, eles caíram antes da semifinal. A partir daí, a Espanha emendou uma sequência de eliminações e ficou conhecida como azarão nas Copas. Sempre chegava com um time muito forte, mas nunca ia longe. Só que isso aí mudou no incrível ano de 2010. Foi inesquecível, foi histórico, foi lindo. Ai, era boa falar do Waka Waka. Eu sempre falo dessa Copa, porque foi a primeira Copa que eu assisti, né? Eu era pivetinha. Aí eu sempre metia o Waka Waka. No Mundial da África do Sul, a Espanha chegou como uma das favoritas, porque tinha acabado de ganhar a Eurocopa e encantava o mundo todo com seu estilo de jogo e com jogadores tipo Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos, enfim, só monstros. Inclusive, nessa Copa da África foi onde começou o famoso Waka Waka, é a Copa da Shakira. Por quê? Existe uma longa história de romance que deu no que deu. Recentemente vocês viram a traição do Piqué, mas foi nessa Copa aí em que Piqué e Shakira ficaram juntos. E praticamente o Piqué levou a Copa só pra flertar com a Shakira. Se você quiser saber mais detalhes sobre toda essa história de pseudo-romance e traição, tá lá no nosso TikTok, @esportudo, vai lá conferir que tá muito bom. Voltando, mas também é importante frisar que algumas Copas anteriores ainda assombravam os espanhóis. Mesmo assim, a equipe não se intimidou e acabou vivenciando o primeiro título da história da Espanha. Ainda por cima, eles se tornaram o primeiro país europeu a vencer a Copa do Mundo fora da Europa. Grande feito! O Mundial de 2010 consolidou a maior geração do futebol espanhol como uma das maiores equipes da história das Copas. Eles conquistaram nada mais, nada menos que 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo em menos de 4 anos, algo que nenhum europeu conseguiu fazer até hoje. Porém, o encanto acabou na Copa que ocorreu aqui no Brasil em 2014. A Espanha era uma das favoritas a vencer o torneio, só que caiu na fase de grupos em uma derrota horrível, horripilante, por 5-1 contra a Holanda, em uma espécie de revanche da Copa de 2010. Ou seja, caiu na maldição das Copas. Artilharias. Em segundo lugar, de cara, temos 4 jogadores empatados com 5 gols. E, curiosamente, todos são ídolos do Real Madrid. Agora eu vou treinar o meu espanhol, que eu aprendi no RPD, e tá tudo certo. Vamos lá. Fernando Morientes, Emilio Brutagueño, Raúl González e Fernando Hierro. Tricampeão da Champions League pelo Real, Morientes foi quem marcou em menos jogos. Foram um total de 7 partidas, sendo titular em apenas 4 e jogando os mundiais de 98 e 2002. Butragueño era um atacante baixo, mas um goleador nato. O cara metia gols. Pra quem fala que tamanho não é documento, olha aí, Butragueño é a prova. Ele foi um dos grandes nomes da Espanha nos anos 80 e participou das Copas de 86 e 90, atuando em 9 jogos. Já Raúl também foi o grande goleador da história da Fúria por um bom tempo. Segundo o maior artilheiro da história do Real Madrid, ele disputou 11 jogos nas Copas de 98, 2002 e 2006. Por último, o Hierro, que era zagueiro e foi capitão da Espanha. Apesar de ser defensor, ele adorava deixar sua marca no ataque porque o cara tinha faro de gol. Ao todo, o zagueirão participou de 12 jogos nas Copas de 90, 94, 98 e 2002. Foi Copa, viu?
E agora o maior artilheiro da história da Espanha, que é nada mais nada menos que David Villa, aquele cara que tinha um negocinho aqui horrível na barra. O ex-jogador do Valência e do Barcelona marcou 9 gols em 12 jogos nas Copas de 2006, 2010 e 2014. Além disso, ele foi um dos 4 artilheiros da Copa do Mundo da África do Sul, com 6 gols. Como se não bastasse, Villa também é o maior artilheiro da seleção espanhola, contando copas, amistosos, enfim, tudo. E ao todo ele tem 59 gols. Uniformes. Tradicionalmente, o uniforme principal da seleção espanhola é composta por uma camisa vermelha com detalhes em amarelo, bermuda azul e meiões vermelhos. O uniforme número 1 da Espanha, campeã em 2010, foi esse aqui, que também continha detalhes em azul na camisa principal. Porém, a camisa que a seleção usou na final contra a Holanda foi essa azul, que normalmente compõe o uniforme número 2. Pois falando nesse jogo aí, já que a gente já chegou nesse ponto, bora conhecer logo a campanha histórica da Fúria. Campanha do título. A equipe do técnico Vicente Del Bosque iniciou a campanha do título perdendo para a Suíça por 1-0, mas mesmo assim a Fúria não se abalou e venceu os jogos seguintes contra Honduras e contra o Chile. Assim, os espanhóis terminaram a fase de grupos na primeira posição e isso fez com que a seleção espanhola enfrentasse Portugal de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final. Com um gol de David Villa, aquele monstro, que eu já mencionei anteriormente, isso fez com que a seleção espanhola despachasse os portugueses de volta para a Europa e avançasse para as quartas de final. Nas quartas, eles viram pela frente o Paraguai, e mesmo sendo ampla favorita, a Espanha teve o seu jogo mais difícil e mais tenso daquele Mundial. Casillas e Villa brilharam e os espanhóis derrotaram os paraguaios por 1-0, com direito a erros de arbitragem, pênaltis perdidos. Para os dois lados foi uma loucura, foi caótico, deu tudo de errado. Na semifinal foi a vez da Alemanha, que depois de fazer 4 gols na Inglaterra e 4 gols na Argentina, vinha como uma das grandes forças daquela Copa. No entanto, com um gol do zagueirão Puyol, a Espanha despachou a Alemanha de volta para a Europa, porque a Espanha já gosta de mandar os europeus de volta, e avançou para a primeira final de Copas do Mundo de toda a sua história. Na final veio a Holanda, que tirou o Brasil nas quartas de final. Mas não é bom lembrar disso aí não, porque, enfim, a gente ainda tá se recuperando dos traumas passados. O brasileiro só sofre. Assim como os espanhóis, os holandeses não tinham ganhado nenhum mundial e viam nisso uma oportunidade, uma chance de quebrar esse script. Jogo difícil, 120 minutos e muitas faltas distribuídas. Só pra vocês terem noção, aquela final de Joanesburgo foi a final mais violenta da história das Copas, com 13 cartões distribuídos. Ainda teve essa entrada criminosa, violenta do De Jong no Xabi Alonso, que ficou eternizada na história. Olha só isso aqui. Casillas salvou mais uma vez a pele da Espanha, defendendo um chute cara a cara com o Robin, que levou o 0-0 para a prorrogação. Nos minutos finais da partida, Iniesta marcou seu primeiro gol na Copa e concretizou o sonho da Espanha. O time azarão enfim venceu o primeiro Mundial e até hoje o último país novato a levar uma Copa do Mundo. Esse foi o raio-x da seleção espanhola, que chega com muita expectativa para essa Copa do Mundo no Catar. Eles estão no grupo E junto com a Alemanha, Japão e Costa Rica. Será que a Espanha tem time suficiente para repetir o feito histórico lá da África do Sul? Deixa tua opinião aí nos comentários, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela moral pro Esportudo pra gente continuar produzindo esses vídeos mais históricos. E próxima semana tem mais raio-x das seleções. Até lá, valeu!